Só que antes de entrarmos a ler 2 Timóteo 3, versículo 1, eu quero que você entenda que você e eu somos fracos. Nós somos o quê? A Bíblia fala isso. Eu sei que o mundo, e principalmente livros de autoajuda, eles vão falar para você que você pode, que você consegue, que você deve extrair o seu melhor, que você deve conhecer a sua melhor versão de si mesmo e tantas coisas, né? Livro de autoajuda, ou qualquer palestra de motivacional, vai falar para você que você consegue, que você é o cara, que isso, aquilo, aquilo outro. Mas a Bíblia vai falar totalmente ao contrário. A palavra de Deus vai dizer que você é fraco, que nós somos como o pó da terra. A palavra de Deus vai dizer que nós somos como a erva do campo que logo murcha e cai. Nós somos pequenos. Jesus chama a gente e aqueles que vão entrar no reino dos pequeninos, daqueles que são pequenos. Então nós somos fracos. Você e eu, quanto mais rápido eu e você entender isso, melhor fica. Quanto mais rápido você entender que você é fraco, mais vai levar você a depender de Deus. Porque essa fraqueza é que nos ajuda, pelo menos teoricamente, é isso que tem que acontecer, de nos levar a Deus, que nos fortalece. Diga, eu tenho que me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Diga glória a Deus. Você está entendendo isso? Então, quando você vê alguém dizendo assim, poxa, eu estou fraco, você deveria falar assim, olha, você está ideal para Deus, é isso aí. O problema é que as pessoas dizem ser fraca, mas elas fazem da fraqueza de Deus um motivo de olhar com indiferença para Deus. Esse é o problema. Ao invés dessa fraqueza conduzi-la ou conduzir a Deus, faz com que essa pessoa fique indiferente a Deus e às coisas de Deus, a casa de Deus e tudo que envolve Deus e o reino de Deus. Mas essa fraqueza deveria ser o maior motivo para você buscar a Deus. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, que nós somos fortes. Paulo disse isso, que o poder de Deus, ele é aperfeiçoado nas nossas fraquezas. Então fraqueza não é um problema. Fraqueza é a nossa força em buscar a Deus. Eu fico olhando pessoas dizendo, eu estou fraco. É a mesma coisa que eu estou com o celular na mão e a bateria descarregada do celular e em cima de uma mesa está o carregador e mais do ladinho da mesa está uma tomada. E eu olho para o celular que está ali caindo a bateria e eu preciso usá-lo e eu digo, meu Deus, o que eu faço agora? Está acabando a bateria. O carregador está ali, a tomada está ali. É assim que muita gente está fazendo com Deus. O que eu faço? O que você faz? Quando a bateria está descarregando, o carregador está ali na mesa, a tomada no canto da parede, o que você faz? Você pega ali o carregador, enfia ali, enfia na tomada e carrega. Então a fraqueza não deveria ser motivo de desculpa, mas deveria ser para nós os crentes o maior motivo de buscarmos ao Senhor. Glória a Deus! Vamos entrar na mensagem? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Puder projetar ali para mim? Já está lá? Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui o celular também. Vamos lá? Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Vamos repetir? Tempos difíceis precisam de crentes fortes. Mas eu falei que você é o quê? Que eu e você somos o quê?
Mas precisa-se, no tempo difícil, crentes o quê? E nós se fortalecemos em quem? Quem é o forte da nossa vida? Amém. Vamos ao próximo versículo. Pois os homens, nesses tempos difíceis, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, ou seja, pessoas que vão ostentar-se, ostentação de méritos, né? Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, próximo, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de quem? De Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontraram os que penetraram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas. Acho que é só até aí, né? Queridos, olha aqui para mim. Aqui está dizendo que nos tempos difíceis, e o motivo dos tempos ser difíceis é o conjunto de todas essas coisas acontecendo. Paulo está profetizando, na verdade. Paulo está dando uma mensagem a um pastor jovem chamado Timóteo, a uma igreja desafiadora que ele vai encarar. E Paulo está na sua segunda prisão. A primeira prisão ele é preso e por ser o apóstolo de Cristo. Essa segunda prisão ele já está sendo preso, acusado de ser alguém que incendiou Roma. E é a última prisão dele, porque ali ele vai morrer ali. Ele vai ser morto ali. Ele já está sentenciado à morte, ele sabe disso. E ele não pede nem oração mais para se livrar dali. Ele simplesmente dá a última mensagem dele. E eu sempre falo, quer ouvir uma mensagem ou um conselho poderoso de um homem de Deus, é no seu leito de morte. Ali vai sair a mensagem mais poderosa. Você pode ter certeza, se você tiver o privilégio de pegar uma mensagem de alguém que está de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, no seu leito de morte. Então isso aqui é a mensagem mais poderosa de Paulo. Porque está no seu leito de morte, um conselho a um pastor jovem e à igreja no qual ele vai pastorear, que serve para todos os tempos, que serve para nós aqui. Amém? Então, Paulo está falando para Timóteo que nos últimos tempos, quando eu li ali, você leu ali, todo aquele conjunto de coisas, que na soma desse conjunto de coisas, vai gerenciar os tempos difíceis, porque é isso que está gerenciando os tempos difíceis. Você identificou alguma coisa nos nossos tempos? Hein? Os nossos tempos estão sendo gerenciados por esse conjunto de coisas que lemos aqui agora? Tá ou não tá? Parece que isso é os nossos tempos. Agora eu quero, antes de tudo, em primeiro lugar, que você entenda que tempos difíceis sempre teve em todos os tempos da história. Sempre houve tempos difíceis. Nenhum tempo da história, nenhum momento da história ficou isento de tempos difíceis. Eu digo da história da humanidade. Só que, nos últimos dias, essas coisas que aconteciam na época de Paulo, na época de Jesus, dos discípulos, e agora de Paulo, só intensificou mais. A mentira mais intensificada. Tudo que nós lemos, esses conjuntos de coisas que estão gerenciando os últimos dias,
eles intensificaram. Está mais intenso. Agora, os tempos difíceis aí, que na época de Paulo talvez era uma perseguição por conta de carregar o nome de Cristo, por ser cristão, por dar o testemunho de Jesus, por ser testemunha de Cristo. Então eles eram presos, eles eram açoitados, eles eram humilhados de forma pública, para servir de exemplo para ninguém seguir a Cristo. Eram ameaçados de dia e de noite. Eles diziam que eles eram perseguidos de dia e de noite. Eles eram ameaçados, tinham pessoas conspirando a morte deles, eles sabiam disso. Só que nos dias de hoje, nos nossos tempos, o que nós observamos? Não tem isso, pelo menos no Brasil não. Você veio para a igreja e não tinha ninguém à espreita querendo te matar, armadilha, alguma tocaia, não tinha isso. A não ser no mundo espiritual, que nós não vemos, graças a Deus, né? Você não tem ideia de tanto de anjo que vem cercando você, amém? E ainda sobre você a mão do Senhor, mas também tanta hostes do inferno, com sede de querer ver o teu fim, a tua ruína, a sua destruição. Quando você vai fazer qualquer coisa para Deus, o que envolve as coisas de Deus, o mundo espiritual alvoroça. É a mesma coisa de cutucar um ninho e um enxame de abelha. Não é para colocar medo. A gente fala isso, mas num paralelo eu quero dizer para vocês, é muito mais do que está conosco do que está no mundo. É muito maior, a massa é maior, a torcida é maior. Amém? E um anjo pode matar 1000, tá? Um anjo só já pode eliminar 1000. Então nós estamos bem na fita, é ou não é? Então, queridos, os tempos são difíceis, mas o que está acontecendo nos nossos dias é exatamente isso. Hoje a nossa guerra, é ideológica. Queridos, o bombardeio de ideologia, desde tudo que se faz, desde de uma leitura, você vai assistir um filme, crianças no celular, isso daí é um bombardeio ideológico para criar um sofisma na sua cabeça, uma muralha para você não absorver e, na verdade, para você entender que as coisas de Deus é ao contrário, que não é legal, que é uma coisa careta, para você não ter motivação e alegria e ânimo e força para buscar ao Senhor. Tudo que está acontecendo, todo esse investimento que não sabemos quanto que é investido em dinheiro para destruir as nossas crianças, o acesso à pornografia, meu Deus do céu, gente. Antigamente, quem lembra aí, os mais jovens aí? Para você ter um acesso a um negócio desse aí, misericórdia. Você tinha que matar alguém. E hoje, o negócio está aí, ó, escrachado. Os tempos são difíceis por conta desse conjunto de coisas que estão gerenciando os nossos dias e que está causando uma coisa nos crentes, nos cristãos, comodismo. Nós estamos muito light, nós estamos muito à vontade. Só que eu creio que em cada tempo, como sempre houve nos outros tempos, o Espírito Santo dotando os crentes de poder e autoridade para poder vencer aqueles tempos. E nesses tempos também eu creio nisso, e terá e haverá um grande, poderoso avivamento para isso também.
E você deve, por consciência do que é certo, deixar a sua fraqueza de lado, no sentido de buscar força em Deus. E você deve então vencer todo tipo de barreira e o seu próprio, esse comodismo que quer se instalar e morar dentro de nós, e sairmos de casa e não olhar para frio e não olhar para nada, e valorizar, porque parece que quando a gente fala de vir para a igreja, de orar, de usar as ferramentas da graça para se fortalecer, orar, jejuar, ler a palavra de Deus, parece que é coisa de fariseu, é coisa de legalista. Parece que eu começo a ver e começo a ouvir isso sem ninguém falar. Quando eu falo gente, nós precisamos se consagrar, precisamos orar, estar mais na casa de Deus, parece que soa com uma coisa estranha. Gente, eu convidar você para se firmar nos cultos, aonde que tem coisa errada nisso? Aonde que tem coisa estranha nisso? Verdade ou não é? Então parece que é coisa de um legalista. Alguém que está querendo colocar peso. Por quê? Porque a mensagem nesses dias, que é os dias difíceis, é mensagem para você não assumir a sua posição em Cristo Jesus. Que ir para a igreja é algo que pode ser negociado, vir para o culto, que orar, jejuar, isso é coisa para pastor que está lá, como dizem, pagando o preço. Não é coisa para mim. Tipo, eles têm que fazer. E é nessa visão aí que a igreja, acontece qualquer coisa, as pessoas se afugentam e começam a culpar os pastores, culpar qualquer um aí que tem uma responsabilidade na liderança. Mas isso é para todos nós. Os tempos são difíceis porque as pessoas estão sendo gerenciadas por esses conjunto de coisas que Paulo falou que nos últimos dias ia acontecer. Que nós devemos vigiar isso. Nós devemos abrir os nossos olhos para isso. Porque quando o negócio ferve, quando a coisa pega, quando a saraivada de fogo vem, a lapada vem, a gente corre rapidinho, a gente sabe o que fazer. A gente sabe onde ir, a gente sabe o que fazer, dobrar o joelhinho e orar. Mas só nesses momentos? Quando o cinto aperta, é que nem o sujeito que está na ladeira, numa bicicleta, na época, quem lembra da bicicleta que era freio a pé? Que esse negócio de apertar aqui, entendeu? Veio depois, primeiro era no pé, que apertava para trás. A bicicleta arrastava. Eu quebrei meu pé em 5 lugares numa bicicleta dessa aí. Resbalou e foi no raio da bicicleta e meu pé ficou assim. É que nem o cara que está na descida, numa ladeira, e ele vai apertar e escapa a corrente. O que ele faz? Ele clama por Jesus. Jesus, me socorre! Meu pai quase me matou. Quando eu era criança de colo, numa bicicleta dessa. Eu estou vivo porque Deus tem plano, tem projeto. Porque ele foi que escapou e tinha que fazer uma curva assim, tinha uma cerca aqui, breja do outro lado. E ele pulou com a bicicleta e minha mãe voando assim, parecia o filme do ET. E ele caiu no brejo, atolou a mão no brejo, minha mãe e eu gritando lá, chorando. Pelo menos eu estava vivo, né? Ainda bem que era brejo. Então, aí a gente clama. Você já percebeu que quando essas coisas começam a apertar, a gente quer Deus, a gente dá um jeito de se santificar o mais rápido possível para não vir coisa pior. Então, queridos, nós temos que entender, essas coisas estão gerenciando esses tempos e a gente tem que vigiar nesses últimos dias e precisamos ser fortes. Agora, a segunda coisa que eu quero pontuar com vocês aqui, eu estou sendo bem expositivo na palavra, lendo segundo Timóteo, o segundo ponto é que nos tempos difíceis precisam-se de crentes fortes na palavra. Tempos difíceis
Precisam-se de crentes fortes na palavra. A palavra é fogo e martelo que esmiuça a penha. Fogo, queima, tira as impurezas. Martelo, poder de quebrar, de esmiuçar, impacto. A palavra de Deus é isso. Então, nos tempos difíceis, preciso de crentes fortes na palavra de Deus. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3, 14. 2 Timóteo capítulo 3, 14 ao 17, por favor. Olha lá. Estou lendo a versão revista atualizada, tá? Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Tem mais um versículo? Tem, né? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. A palavra de Deus quer te habilitar. Deixar você habilitado, pronto. Pronto. Imagina alguém sem habilitação, seja do que for, num veículo sem habilitação. A palavra de Deus, ela vai te capacitar para os tempos difíceis. Pensa que a igreja, contando daqui para trás, é o tempo mais problemático da igreja aos nossos tempos. É o tempo mais problemático. É o tempo onde a igreja está mais fraca, no sentido, se fosse no sentido correto de buscar a Deus, mas no sentido de fraco, de olhar atravessado para Deus, de olhar Deus com indiferença. No sentido de esconder atrás da moita, que nem Adão. Entendeu? Querer fugir da presença de Deus. Porque sabia que Deus é santo e que a vida dele estava incorreta pela desobediência diante de um Deus santo. Todo mundo aqui é falho, eu sou falho, nós somos falhos. Mas existe alguém que não é falho sobre nós? Existe alguém que é santo sobre nós? E que quer nos aperfeiçoar na sua palavra. Queridos, a palavra de Deus, ela deve ser o livro de cabeceira. Tem que ser o livro que você deve estar sempre lendo, meditando, uma porção diária, o pão de cada dia, o maná diário da sua vida. A palavra de Deus tem que ser aquela que vai nortear o seu pensamento e todo o seu dia. Além de ter uma palavra rema, reveladora para você. Eu tenho uma palavra rema. Desde quando eu nasci de novo, eu tenho uma palavra rema. E as palavras que vai nortear, vai dar direção para você todos os dias. Regado com oração. Eu gosto sempre de orar depois da palavra, que a palavra seja a minha oração. Inspiração da minha oração, a palavra de Deus. Então, nos tempos difíceis, precisa de crentes fortes na palavra. Queridos, nós temos aqui e estamos orando para que esse ministério do ensino com o pastor Alex venha crescer poderosamente nessa igreja. Que o pastor Alex seja um homem ungido, inspirado, pronto na palavra de Deus para ensinar os irmãos aqui. E você, nós devemos ter isso no coração,
já que os tempos são difíceis e essas coisas estão gerenciando os tempos, então eu vou buscar o conhecimento da palavra de Deus. Eu vou buscar entender melhor acerca do meu Senhor, de quem eu entreguei a minha vida. Quero conhecê-lo. Você deve se inscrever, vai abrir, né? Aí para frente, e você deve estar dentro. Eu participei. Pastora Vivi também participou. Nós somos exemplos. Eu gosto sempre de pregar, de falar da mensagem de Deus, mas usando a minha vida como exemplo. Tudo que eu falo, eu gosto de falar, mas eu gosto de primeiro praticar aquilo que eu vou ministrar. Porque é aí que vem a autoridade. A autoridade, Jesus era diferente dos outros mestres, e as pessoas falam assim, ele fala diferente, ele fala como quem tem autoridade. É claro, ele era a própria palavra, ele vivia, ele era o que era. Todo o sermão da montanha, que é chamado de sermão da montanha ali, é tudo sobre ele mesmo, ele falando. Ele é aquilo. E padrão para nossas vidas. Nós temos esse exemplo. Então, queridos, deveria toda a igreja, se quer realmente ser crentes fortes nos tempos difíceis, nós devemos ser aqueles crentes que têm fome da palavra de Deus. Ah, mas eu não sei. Ué, se você não sabe, ninguém está sabendo. Vamos aprender junto. É gostoso demais. Quando você começa a se envolver e as coisas de Deus se tornam o seu mundo, e começa então ela entrar dentro de você e seus nutrientes de todo o teu ser. Por isso que Deus fala para o profeta, pega esse livro aí e coma. Porque ele queria que a palavra de Deus fizesse parte de todo o ser dele. A palavra de Deus como a comida que a gente come, e por isso que a gente é o que come, né? A gente é o que come, né? Então a gente vigia muito o que come. Não é? A palavra de Deus começa a entrar também em todo o teu ser, vai fazer parte do teu ser. Então tudo começa a ficar gostoso em relação às coisas de Deus, fica prazeroso, é gostoso demais. Quem sabia de outra coisa? Eu quero estar no culto lá, não é religião, não tem nada a ver com isso. Queridos, eu faço essas coisas que eu faço há 25 anos, não é fogo de palha. Não tem nada a ver com fogo de palha. Ah, isso aí uma hora vai acabar. Bom, até agora não acabou. E não vai acabar. Por causa de quê? Porque eu vou fazer a minha parte de buscar ao Senhor, de meditar na palavra de Deus. Já fui taxado de tantas coisas, não tem ideia. Já fui taxado de crentão. Já fui taxado de como é, filho? Por ler a Bíblia até na minha folga. Por pastores eu fui taxado. De bitolado. Mas é isso que tem me sustentado até hoje. É isso que me mantém de pé a palavra de Deus. Eu até falei para o Alex no final aí do curso, que foi muito bom, Carol, joia demais aquele como é que é lá? O caldo que você fez lá, mulher? Canjiquinha, Jesus. Eu pensava que canjiquinha era uma canjica com leite, um negócio assim. Aí ela trouxe uma canjiquinha e tinha costelinha. Misericórdia, gente. Ó, o final do curso foi top demais. Graças a Deus, né, eu comi só... Não, fica quieto. Ô, irmão, você também comeu igual eu, hein? Misericórdia. Tá gostoso demais, gente. E aí no final do curso eu falei assim, Alex, posso dar uma mensagem aqui de algo que eu tenho no coração? E eu já falei, muitas pessoas já ouviram isso. E eu quero repetir aqui. E quero fazer uma pergunta para você. E você vai ser sincero em me responder essa pergunta. Você quer ser enganado? Quem quer ser enganado aí? Diga eu. Ô, moleque. Ah, não, a criança lá, né? Quem não quer ser enganado? Sério?
Mas eu falo a mesma coisa e vou repetir, mas vocês serão enganados. A menos que conheçam a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você sabe que as pessoas entendem errado isso, começam a dizer: a verdade liberta. Não, a verdade não liberta, não. É o conhecimento dela que liberta. Verdade não liberta. Se libertasse, meu irmão, não precisava nem de estar aqui. Precisava de pregar a mensagem. Não, se era a verdade, liberta. A verdade em si não liberta. É o conhecimento desta verdade, que é Cristo, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, que vai trazer libertação, primeiramente, aqui, ó, a nossa mente. Amém? Porque qualquer coisa, sentimento, qualquer coisa vai ser governado por esse entendimento. Eu não vou deixar sentimento mandar, eu não vou deixar nada, emoção, qualquer coisa governar a minha vida. Lembra que na lista está dizendo homens que não têm controle de si mesmo? Por quê? Porque o que vai mandar é o que eu tenho de entendimento na minha mente. Por que um judeu ele em qualquer canto de um país, de qualquer país, ele se mantém firme nas suas crenças? Porque é instruído desde criança. E aonde eles forem, eles têm aquilo ali. Eles vão fazer as suas orações lá, eles procuram saber onde fica mais ou menos o templo de Jerusalém. É ou não é? Seja no Brasil, não é onde fica, eles vão pesquisar. Aí lá eles começam a fazer, eles oram 3 vezes ao dia, aquelas coisas todas. Por que Daniel se tornou aquele jovem firme ali na Babilônia? Tinha tudo, o lugar, o ambiente, tudo para ele ser contra Deus, para ele ser livre das coisas de Deus, porque Deus fazia parte da vida dele, da natureza dele, a palavra de Deus. Então ele resolveu não se contaminar. Se nós inculcarmos em nós a palavra de Deus e nas nossas crianças, nossos filhos, podemos ficar seguros com eles nas escolas. Seguro, claro, você sabe o que quer dizer. Mas muito mais em paz do que alguém aí fora no mundo. Amém? Porque a palavra de Deus é base como verdade, como decisão, como qualquer coisa, atitude dos seus comportamentos, tudo vai ser gerenciado, não por aquela lista de coisas, mas pela palavra de Deus, vai gerenciar o ser daquela vida, daquele jovem, daquele homem, daquela mulher. Glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Estou emburrado? Nós vamos vencer esses tempos difíceis. Diga glória a Deus. Com Cristo Jesus somos mais vencedores, mesmo que não pareça. Já tem crente falando, com Cristo Jesus sou mais que vencedor. É, não é? Está falando, mas com aquela cara de desânimo, que está comendo miojo, tudo, né? Só come miojo. Aquela cara de quem está chupando limão azedo. Eu vi uma mulher que morreu só comendo miojo. Lembra, pai? Morreu tanto comendo miojo. Mas miojo não tem vitamina nenhuma. Só vicia. Vamos ser sustentados pela palavra de Deus, queridos. Eu te garanto, nos tempos difíceis, você vai ser esses que o Senhor quer, que quer ver nesses tempos difíceis. Os Daniéis da vida, os apóstolos Paulos da vida, os Timóteo da vida, os Tito da vida, os grandes homens de Deus do passado, nos dias de hoje, com a graça, com a revelação da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Nós precisamos ser fortes na palavra. Porque como que nós vamos vencer o chaveco de Satanás? Como que Jesus venceu o chaveco de Satanás, gente? A palavra. Só foi com o livro de Deuteronômio. Ele venceu Satanás só com o livro de Deuteronômio. Amém? A palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Você vem aqui hoje, recebe uma palavra, como todas as ministrações que tem aqui no domingo e na quarta, que é bênção. Cada um do seu jeito, cada um ministra do seu jeito, é legal demais. E você recebe, você está aberto para aquilo. Cada palavra que se ouve,
posso falar uma coisa aqui para vocês? Ela vai se encaixar. Ela vai se encaixar como uma luva no decorrer do seu dia. Tem uma situação, você pode ser, o Espírito Santo vai trazer aquela palavra, traz lá nos arquivos a palavra que recebeu, porque ele não vai trazer uma palavra que você ainda não está inteirada dela. E ele traz a sua memória e você combate, seja um pensamento, seja uma atitude, amém? O evangelho se torna prático por conta daquela palavra que encaixa como uma luva, se torna prático na sua vivência, no seu dia a dia, no trânsito, diga misericórdia. Porque no trânsito é só misericórdia, não é? Glória a Deus! Vocês estão aí ou não? Vocês não estão avoados pensando já na segunda-feira, não, né? E a ansiedade nunca viveu o presente, sempre o futuro. Amém? Lá em Mateus, não precisa projetar não, 7:24, final do sermão da montanha, do monte, Jesus ele vai comparar, ele disse, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu compararei a um homem prudente, homem ou mulher prudente. O que é uma pessoa prudente? Que pensa nas consequências. Nós temos que parar de fazer as coisas sem pensar nas consequências, tá? Como disse a Larissa, que tem coisa que a gente ouve e não esquece. A gente não é criança. Tudo que a gente faz tem o quê? Consequências. Boas ou ruins. Eu estou assim, pare de culpar os outros. Não, é negativo. São atitudes, decisões que você tomou por ser afoito. Cuidado para não tomar decisões em momentos de como é que fala? De conflito, momento de nervosismo. Gente, é o pior momento para você tomar decisão. A Bíblia fala que seja a paz o árbitro da vossa vida, ou seja, tome decisão quando estiver em paz. Não compra, não venda, não faça nada se você estiver nem muito feliz e nem muito triste. Até muito alegre também da zebra. Amém? Então, prudente é aquele que pensa nas consequências. Ele diz que ele vai comparar um homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. Eu entendi que era uma rocha, uma pedra, mas não é. É alguém que vai escavando na areia e chega na profundidade da rocha. O outro é aquele que é imprudente, que vai construir sobre não quer cavar, é preguiçoso, não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer jejuar. Amém? Gente, você entendeu uma coisa, todo dia é dia de você se comprometer com Deus e aquele dia, não somente com Deus e a palavra, mas com aquele dia, para aquele dia ser um dia que Deus será glorificado nele. Então não tome qualquer decisão, tome decisão pautada na palavra de Deus. Meu conhecimento é raso, se aprofunda. Mas mesmo naquele pouco conhecimento, pega no pouco que você tem, põe em prática, porque vai crescer como um grão de mostarda. Amém? Então, queridos, tempos difíceis precisam-se de crentes fortes na palavra de Deus. Como que eu quero ver aqui uma igreja e quando a gente chega aqui, a gente fica só em o Alex, Vivi, o Joe lá em cima, a Larissa. A gente aprende com eles. A gente aprende com a igreja. Eu quero me tornar aqui um caçador de pérolas. Que você vai abrir a boca e eu vou só catando, vou só juntando e vou colocando no alforje. Igreja forte é uma igreja que tem a palavra de Deus na sua mais simples, na simplicidade que seja, mas pessoas falando da palavra de Deus. Esse é o ideal. Cerca Satanás. Glória a Deus. E nós pastores, eu quero desafiar, primeiro a minha pessoa e todos aqui, toda a igreja, da gente se aprofundar mais na palavra de Deus. Esses tempos vai exigir de nós pastores diferentes.
Pastores diferentes. Pastores que combinam com esse tempo. Não que se mistura, tá? Pelo amor de Deus. Mas combina no sentido do que Deus espera de pastores nesse tempo. Eu acho que nós temos que, nesse tempo, termos mais habilidade na palavra, não somente de pregar. Pregar é um chamado. Pregar no sentido do púlpito, né? Mas ter habilidade, ser um obreiro aprovado para saber manusear, não a Bíblia, mas manusear no falar, em tirar do bom tesouro. Amém? Mas em terceiro lugar, tempos difíceis vão selecionar os crentes verdadeiros. Tempos difíceis vão selecionar ou selecionam crentes, o quê? Verdadeiros. Verdade ou não é? Quem você já viu pessoas que estavam do seu lado, que picaram a mula? Já viu já? No momento de dificuldade, deitou o cabelo. É ou não é? No momento de dificuldade, deixaram tudo. Imagina os tempos que eu vivo no Evangelho, eu já vi muito disso. Mas é nos tempos difíceis que vão selecionar os crentes verdadeiros. Vamos ler? Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 2. Perdão, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 ao 14. Eu errei, desculpa aí. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 ao 14. Vamos lá? Paulo dizendo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, guarda esse nome, esse Demas aí. Esse Demas aí. É o Demas mesmo, né? Porque o Demas, tendo amado o presente século. Queridos, olha aqui para mim. O presente século é sedutor. O presente século é atraente. Pensa num presente século atraente, é esse nosso. Meu Deus do céu, como é atraente. Você olha assim e fala: meu Deus, o que vai ser dos nossos jovens? Eles falam assim: esse aqui é o futuro do Brasil. Eu coço a cabeça. Amém? Mas que sejam vocês o futuro da igreja, para impactar o Brasil. Amém? Então esse Demas aí, ele amou o presente o quê? Certo. E ele diz: me abandonou e se foi para Tessalônica. Eu acredito que a gente tem que vigiar, porque cada um de nós, cada um que está aqui deve ter uma Tessalônica na vida. A Tessalônica do Jonas era a Tarsis, né? Você está entendendo a Tessalônica, né? A Tessalônica daqueles dois cabeçudos que saiu de Jerusalém era a aldeia de Maús. Cuidado com a Tessalônica, entendeu? Você está entendendo, né? Pelo amor, não vou ler mais Tessalônica, não é isso. Estou falando aquilo que atrai você. Eu acredito que todo mundo deve ter uma Tessalônica na vida. Que em dado momento a gente fica meio olhando para ela. Tá? Então ele foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos. Esse Marcos é aquele que ele tinha um probleminha com ele lá, mas depois, né, voltou com ele. É o João Marcos, autor do Evangelho de Marcos. Ele diz: traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tico, mandei-o até Éfeso. Tem mais alguma coisa ou não? Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade.
na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então você vê que Paulo tinha relacionamento com um, vínculo com uns, que são os crentes fortes, mas tinha um tal do Demas. Esse Demas, ele disse, me abandonou. Então diga aí, tempos difíceis selecionam crentes verdadeiros. Nós temos que se alegrar, a gente fica triste, mas é nesses tempos difíceis que a gente vai ver com quem nós podemos contar. Nos tempos difíceis que a gente vai ver os crentes verdadeiros. Porque enquanto tudo está bom é oba-oba, é glória a Deus. Meu Pai, como é bom, como é gostoso. Mas quando vem o tempo difícil, parece que crente acha que tempos difíceis não faz parte da vida cristã. Leia lá as cartas de Pedro. Vocês não se assustem, não. Fiquem escandalizados com o fogo que há entre vocês. Isso é normal, meu querido. Eu quero ser crente para mim nunca mais ter problema. Vai morar no outro planeta. Aqui não. Você tem que ser aquele que entende que o problema é para nós. Eu ouvi uma mensagem que fala de paz. Que paz não tem nada a ver com a ausência de problema, mas com a autoridade no problema. Que é o Shalom. É a autoridade para resolver o problema. De você ter o equilíbrio em cima do problema e não de estar isento de problema. Se você falar, eu quero ter paz, não quero ter problema, você está confundindo toda a palavra Shalom, que não é, isso não é Shalom. Isso é outra coisa. Por isso Jesus disse, eu dou a paz para vocês, que não é igual ao do mundo. A paz que ele dá é a autoridade sobre os problemas. Então, queridos, não seja como Demas, ou como os demais. Mas seja como aqueles que entendem a realidade do reino, do evangelho, que o nosso mestre disse, no mundo passareis por vários problemas, aflições, mas, meu Deus, que coisa doida o evangelho, como você vai ter bom ânimo? É isso aí, é tudo do contra, nós somos tudo contra. Nós andamos na contramão do mundo, da vida, até de sentimento. Esse negócio de falar meu sentimento, anda na contramão dele. Que mané sentimento? Ah, eu sinto assim, deixa de sentir. Para de sentir isso. Tem coisa que Deus ele tira, tem coisa que você tem que usar é domínio sobre ele. E você tem que falar, não quero mais, pronto, acabou. Dá uma. Eu não consigo. O que você não consegue? O quê? Você é mais que vencedor. O problema é que nós queremos viver na expectativa daquilo que Deus falou, que não é para viver na expectativa, mas é para viver já na convicção do que você já é. Você está tendo expectativa de algo que você já é. Não é para ter expectativa de algo que você vai ser, mas de algo que você já é. Se comporte assim. Vamos se comportar como esses crentes. Esse mundo, nesses tempos, está precisando de crentes fortes, que reconhecem suas fraquezas, que buscam o Senhor. Diga glória a Deus. Estão pegando aí ou não? Hã? Mais 4. Vamos lá, ponto 4 aqui. Abre lá em 2 Timóteo, capítulo 4, 6 ao 8. 2 Timóteo 4, 6. Mas estamos lendo, né, gente? 2 Timóteo, mas sabe quem vai pregar depois? Não vai sobrar. Porque eu estou lendo tudo aqui já, mas não é só 2 Timóteo, tem 1 Timóteo ainda, né? Vamos lá, 2 Timóteo 4, 6 ao 8. Olha lá. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Paulo já sabia o que ia acontecer com ele, né? O que esperava no decorrer dos dias. O tempo da minha partida é chegada. Eu amo a vida de Paulo. Quando chegar lá, eu quero dar um abração no Paulo. Paulo, você foi uma inspiração para mim. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Nos tempos difíceis,
Os tempos difíceis revelam pessoas muito especiais. Nos tempos difíceis revelam pessoas muito o quê? Especiais. Paulo é um desses. Pessoas especiais são essas que combatem o bom combate. Queridos, se a palavra diz combater o bom combate, sugere que tem um tal do mau combate, combatido. Tem ou não tem? Se eu tenho que combater o bom combate, deve ter o combater o mau combate. O que é combater o mau combate, gente? É o combate do Demas, né? O Demas combateu o mau combate, não combateu? E os demais que foram com o Demas. Queridos, nós temos que combater o bom combate. Combater o bom combate é do início ao fim. Você pode até começar meio ali na lenga-lenga, no banho-maria, mas você vai esquentando. O importante é acabar bem. O fim é muito importante. Mas isso que é legal, né? Por pensar que o fim é muito importante, não sabemos se vamos morrer daqui a pouco, a gente vive sempre na fé, né? Porque eu falo sempre, quem vive na fé não tem tempo para ficar pecando. Quem vive na fé não tem tempo para ficar pecando. Não quer dizer que não deixe de ser pecador. Até porque o que não vem de fé, não provém de fé é pecado. Então tudo, mesmo fazendo errado, ele faz na fé. Aí Deus fala, tudo bem, né? Entrou lá, comeu o pão da apropriação. Tá valendo. Né? Queridos, entenda uma coisa. É nos tempos difíceis que vão revelar os crentes especiais. E você deve ser um desses especiais. E quando chegar lá na glória, como Paulo e os demais, crentes especiais, que fizeram a diferença aqui na terra, no sentido de combater o bom combate, de completar a carreira. Não tem nada mais frustrante para os céus e não tem nada mais vitorioso para o inferno do que ver alguém começando no meio da caminhada parar. A tristeza que vai ser gerada no céu e a festa que vai ser no inferno. Mas não tem festa maior do que desde quando um crente se converte, se batiza, e a festa no céu, e ao término dessa carreira, aonde vai receber a coroa da vida, e aonde vai receber um cheiro de Jesus, um abraço de Jesus, e vai falar, servo bom e fiel, fosse fiel. Foi a pastora Vivida que viu de alguém, de uma pastora, de um sonho lá, né, que tinha diferença lá na recepção, né, de Jesus. Um ele abraçava, outro só apertava a mão, outro, pô, tudo bem? Era o relacionamento das pessoas com Jesus aqui embaixo, né? Quando o nível era maior, mais íntimo, mais intenso, levava um abraço daquele que o meu pai dá, que ele levanta e aperta e dá um estralo na coluna e dá um cheiro. Ah, eu quero receber esse abraço, gente. Eu não sei se ele vai aguentar comigo, mas eu quero que ele me levante do chão. Acho que ele vai, né? Ah, vai. Você não quer receber isso, pelo amor de Jesus? Você não quer receber um abração de Jesus, não, gente? Mas você vai receber quando? Quando você completar a carreira. Ó, eita. Quando você completar o quê? Carreira. Combater o bom enquanto vivo. Combater o bom combate. Todo dia um combate. Fica com esse negócio, né? Hoje eu tô de boa. Hoje eu tô de boa. Que de boa? De boa é se você está na posição de soldado de Cristo. Amém? Esteja na posição de soldado de Cristo. Combata o bom combate, seja firme na fé. Glória a Deus. Combata esse bom combate. Isso vai selecionar os crentes especiais. Paulo falou de alguns aqui, do Demas, mas também falou de quem? Falou de Lucas, falou de Marcos, né? Que o Marcos começou mais ou menos, mas depois até mudou. E o coração de Paulo também mudou. Paulo era orgulhoso demais. Por isso que teve espinho na carne, né? Mas depois ele foi mudando também, se tornando um homem especial, um líder especial.
especial. O Marcos também começou a se tornar e viu que andar do lado de Paulo, de um homem, era um homem especial e queria andar do lado de Paulo, e foi andar ao lado de Paulo. Eu quero andar do lado de pessoas especiais, que nem sabem o que é especial. Porque os especiais não ficam, né, com jactância. É aquele que serve todo mundo. Crente especial é aquele que quando Satanás vê ele fala, eu sei quem é, como aqueles que tentaram expulsar os demônios, lembra lá? Eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas você está perdido na minha mão. Ele deu uma coça, o cara até nu. Para não falar pelado, eles ficaram nu. Ó. Tem que ser especial, no sentido de trazer terror para o inferno, alegria no céu, e compartilhar Cristo aos corações. Ser um exemplo de vida. Eu quero ser isso. Eu estou muito longe, mas eu quero. Diga glória a Deus. Mas, gente, olha aqui. Já encerrando, já está próximo aqui. Vamos ver Tiago, capítulo 1, versículo 2, saindo um pouco de 2 Timóteo. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Porque a igreja precisa ser esses crentes especiais. E aí você fala assim, como que eu vou ser especial? Esse entendimento tem que mudar. E Tiago é um professor muito doido, muito aloprado. Se ele fosse vivo hoje e estivesse numa escola comum, ele ia ser apedrejado com uma mensagem dessa. Amém? Talvez até pela igreja. Tomara que eu não seja hoje. Se você jogar qualquer coisa em mim, amassa um papel e joga, tá? Não dói. Vamos lá? Meus irmãos, tende por motivo... Você tem que entender a gramática da coisa. Olha lá. Meus irmãos, tende por motivo... Olha o motivo. Tende por motivo de toda a alegria ao passardes por várias... Diga problemas. Imagina um professor desse na sala de aula falando isso aí para os alunos. Aguenta aí, Tiago. Vamos lá. Sabendo, você tem que saber. Diga, eu tenho que saber. Aponta para o teu irmão aí e fala, você tem que saber também. Mas é muito bom você saber disso. Vamos lá. Sabendo que a aprovação da vossa fé, e quando que a sua fé é aprovada? Quando vem o problema. Eu quero ter fé. Aí vem um problema. Quero que a minha fé cresça. Aí vem um problema. Quando que vem a aprovação da fé? É aquela situação. Eu vou orar para não ter problema. Gente, pense numa oração que não vai ter resultado nenhum. Pense numa oração que não vai ser ouvida. A igreja tem que aprender a orar. A igreja precisa aprender a orar e enfrentar o problema e vencer no confronto do problema, vencer a situação. Vamos lá. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, está confirmada, veio o problema. O pastor já foi confirmado na semana já, Então, fica firme, você vai vencer. Amém? Olha lá, a confirmação da vossa fé, uma vez ela confirmada, ela produz o que, gente? Quando vem o problema, a fé em mim vai produzir o quê? E não correr. E não desistir. Não é parar. Não é abandonar. É perseverar. Combater o bom combate. É perseverar. É aí que a sua perseverança tem que estar em alta. É aí que você tem que agarrar nela e perseverar. É ali que começa a perseverança. E queridos, o céu para, os anjos param para assistir. Pensa num negócio que é como se o Maracanã lotado torcendo para os jogadores lá. Assim é o céu.
quer ver você perseverando. Quer ver você combatendo o bom combate. Olha lá. Ora, a perseverança deve ter ação o quê? Lembra, até o final? Para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Glória a Deus. Sabe por que que nós temos esse sentimento? A sua cabeça vai ter que mudar agora. Sua mente vai mudar agora. Nossa mente, o nosso coração vai mudar agora. Volta no versículo 2 lá, só para refletir. Volta lá. Capítulo 1, versículo 2. Olha lá. Vai voltar? Tem que ser perseverante? É agora que temos que ser perseverante. Vamos perseverar. Mas o horário está misericórdia. Cadê? Voltou? Ah lá. Meus irmãos, tende por motivo de toda a... Queridos, nós temos que ser o povo mais doido da terra. Quando vir problema, nós temos que se alegrar. Nós temos que comemorar. Comemorar o quê? Não tem motivo aparente para comemorar. É aí que está. Nós somos o povo que vivemos pela fé a vitória. Nós não comemoramos com aquilo que estamos vivendo no presente, mas com aquilo que vai acontecer no futuro, por resultado, consequência da nossa fé. Por isso que somos aqueles que comemoramos antes. Por isso que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas parece que essa realidade da fé não é vivenciada nos dias de hoje. Quando você vê um crente muito alegre, muito feliz, se ele for crente de verdade, você pode falar, esse cara está passando por algum problema. Ou ele não bate bem das bielas, ou ele está passando algum problema. A gente é doido mesmo, né, gente? Aponta para o seu irmão assim, você é doido demais, rapaz. Você é doida mesmo, você é doido mesmo. Você está no evangelho, tem que ser doido. Ué, vamos ficar doido com Jesus? Se entre doido do mundo e doido aqui, vamos ficar doido com Jesus, gente? Vamos andar sobre as águas, vamos ter umas doiduras assim. Glória a Deus! Mas para encerrar, agora é para encerrar mesmo. Daniel capítulo 11, 32. Porque os crentes fortes, especiais, os crentes especiais, eu estou vendo um monte aqui, porque a Bíblia fala que a gente tem que olhar, mas tu olhar agora tu com os olhos da fé, né? Meu Deus, eu estou vendo a gente, crentes especiais aqui, gente. Estou vendo aqui. Misericórdia, estou vendo até o que você está fazendo já no futuro, já. Amém? E a gente tem que tomar cuidado, porque não pode, né? Tem que avançar também, os passos não ficam para trás. Vamos lá? Eita. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. O povo forte é aquele que conhece a Deus. O povo forte fica de pé. Pode ficar de pé. Você tem força para ficar de pé? Jesus. O povo forte é o povo que conhece o seu Deus. Você quer ter uma segurança e uma força diante de qualquer situação, em qualquer batalha, adversidade da vida? Conheça a Deus. Ao conhecer a Deus, você vai ser a pessoa, no meio de todo mundo batendo cabeça, no meio de todo mundo desesperado, apavorado, você vai ser o mais centrado daquele meio. Você vai ser o esteio. Ô mulher, marido, esposa, você vai ser o esteio da sua casa. O circo pegando fogo. Notícia de lá, telefone tocando, zap, zap. E um falando assim, ó, que nem o Jó, né? Tá vindo mais uma má notícia aí. E você fala assim, shalom. Shalom é ter domínio sobre o problema, né? Shalom. Fique em paz. Shalom, sabe por que o povo judeu é um povo diferenciado? Porque eles fazem festa independente da guerra, mas chega nos dias de festa, da lua nova, dos tabernáculos. Você acha que por causa dessa guerra eles vão parar? Eles estão festejando. Eles não param de festejar por causa do seu Deus. Por que Deus, num cenário de deserto, de escassez,
Deserto, para onde você vê, é a mesma coisa, o mesmo cenário, é areia. E Deus falava para eles: vocês vão fazer várias festas no ano, porque mesmo no deserto quero vocês alegres, por motivo, por razão verdadeira, por me conhecer, porque eu estou andando com vocês. Nós temos que parar de festejar, deixa eu mudar aqui, pôr melhor a palavra, né? De só festejar quando vem coisas boas, no sentido de conquistei o negócio, comprei o negócio. Aí o restante dos anos é só aquela cara de quem está chupando limão azedo. Nós temos que ser alegres pelo que cremos, porque vivemos pelo que cremos, porque somos a igreja que vive pela fé. Amém? Isso é uma postura que temos que, e uma cultura que temos que viver nesses tempos difíceis. Eu fico olhando para os jovens, eu já estou com 46 anos. Esses jovens andando assim, ó, sabe, desanimado, uma cor de empalamado, parece que a situação está trazendo aquela feição abatida. Só não é possível. Aí a palavra vem se concluir, vem se cumprir mesmo, né? Os jovens vão se fortalecer, vai criar asas, né? De águia, e vão voar. Se você viver esse espírito, esse evangelho, essa proposta, esse conselho de Paulo, nos tempos difíceis, e reagir ao contrário esses tempos difíceis, nós vamos ser uma igreja que todo mundo vai querer entrar aqui dentro. Ah, mas eu tive um problema. Você não sabe o que aconteceu hoje. Deixa de lado. Vamos se alegrar. Mas se alegrar, eu estou mentindo. Não está mentindo, não. Você está usando a sua fé. Você crê. Não está mentindo. Amém? Não deixar de falar: olha, eu estou com um problema. Me ajuda, ore comigo. Quero unir a minha fé com a tua fé nesse problema. Não tem nada errado nisso mesmo. A gente vai unir. Não é esconder o sol com a peneira, mas ao momento de orar já se levanta que nem um leão, que nem uma leoa. Amém? E fala que em Cristo Jesus sou mais que vencedor. E vamos em frente. Os tempos difíceis estão precisando de pastores, precisando de crentes, homens e mulheres com esse entendimento. Isso não está difícil só para você, está para todo mundo. Mas eu vou deixar isso de lado, vou viver o evangelho. Glória a Deus. De glória em glória, de fé em fé. De glória em glória, de fé em fé. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Amém?